Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Pré-adolescente, seja bem-vindo a mais uma EBD online. E hoje estamos iniciando mais um trimestre para a glória de Deus. Primeiro trimestre de 2021 e estamos com uma temática muito importante para o nosso aprendizado: família e relacionamentos. Essa é a nossa lição que estaremos acompanhando nesse primeiro trimestre de 2021. Também desejamos a cada um dos pré-adolescentes e pais um feliz ano novo, debaixo da bênção de Deus. Que possamos estar juntos e acompanhando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição de hoje, lição de número 1, vem tratando sobre a obediência aos pais. A Bíblia diz, em nossa lição de hoje, lá em Efésios, capítulo 6, versículo do 1 ao 3. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer a seu pai e a sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite a seu pai e a sua mãe, e esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo ocorra bem para você e você viva muito tempo na terra. A nossa lição de hoje encontra-se lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 20. A gente vai ler. Diz assim um texto bíblico: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Quais são os objetivos da nossa lição de hoje? São 3. Conscientizar que o mandamento de honrar os pais é seguido de uma promessa. Segundo objetivo, entender que a correção dos pais deve ser acatada com respeito. E terceiro, aprender que a honra aos pais deve ser por toda a vida. Então, esses são os nossos objetivos que vamos perseguir durante a nossa lição de hoje. Então, a gente já vai começar a fazer algumas definições. A primeira definição é o que é relação, já que estamos tratando sobre relacionamento. Relação significa ligar entre duas coisas ou pessoas. Ou seja, o relacionamento que a gente tem com os nossos amigos e pais, eles têm um canal para que possam acontecer. Na nossa lição de hoje, em específico, a gente vai observar o relacionamento com os nossos pais. E o canal para esse relacionamento, além do amor, que é importantíssimo, deve ser guiado pelo respeito e também pela a obediência. E o que é obediência? A nossa lição, ela traz uma definição, dizendo o seguinte: a gente vai observar o que é obediência, observando quais são as ações de uma obediência não praticada. Observe, para saber o que é obedecer, basta saber o que é desobedecer. A lição diz: isso implica não cumprir ordens, não estar sobre autoridade de ninguém, ser autossuficiente, dar satisfação a ninguém, não dar satisfação a ninguém, ser soberbo, enfim. E o soberbo está longe de Deus. Então observe que o desobediente pratica todas essas coisas, enquanto o obediente, ele é aquela pessoa que se coloca sobre a submissão, observa e atenta para os conselhos daqueles que são mais velhos e sábios, é aquele que se coloca em humildade para aprender, para ser corrigido. Isso é o obediente. E a nossa lição de hoje traz esse objetivo para que você, pré-adolescente, e todos nós sejamos mais obedientes aos nossos pais. Por que devemos ser obedientes aos nossos pais? E a lição, ela aponta lá no capítulo 20 do Êxodo, os 10 mandamentos. E ali a gente vai observar que está registrado o primeiro mandamento com promessa, que é honrar os nossos pais e também a nossa mãe. O Êxodo 20, capítulo 20, vem inicialmente tratando sobre o nosso relacionamento com Deus. Observe que a gente possui vários tipos de relacionamento. E o nosso relacionamento vertical é o nosso relacionamento com Deus, que deve ser um relacionamento com amor, amar a Deus sobre todas as coisas, um relacionamento de adoração. Não devemos adorar outros deuses, mas um único Deus, que é o nosso Senhor Deus. Devemos amar a Deus com toda a nossa consciência, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Esse é o relacionamento vertical para com o nosso Deus, com honra, adoração, louvor e amor. Mas também temos os nossos relacionamentos horizontais que acontecem entre as pessoas. E o nosso primeiro relacionamento horizontal acontece dentro da nossa casa, do nosso lar, com os nossos pais. Ali é a primeira instituição que qualquer indivíduo participa. E ali ele retira princípios,
Ali ele retira a sua construção moral, ética, social, é a instituição familiar. E a gente observa que dentro desse relacionamento, dentro da nossa casa, e enquanto a gente observa e obedece e atenta para as respostas, para os conselhos, para as orientações dos nossos pais, a gente recebe uma grande promessa. E a gente vai observar essa promessa lá em Efésios, capítulo 6, 2 e 3, que a gente acabou de ler, como a nossa leitura dentro do que a Bíblia diz. E que promessa é essa? Diz assim: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Ou seja, vida longa e uma vida muito boa enquanto ela durar. Então observe que observar os preceitos, as orientações e os conselhos dos pais é algo imprescindível para que a gente possa ter uma longa vida debaixo da bênção de Deus. E aqueles que não observam certamente sofrem penalidades. E a gente observa alguns textos lá no Antigo Testamento de pessoas que, se vierem a desobedecer ou trazer algum mal para os seus pais, elas seriam punidas. Observem lá em Êxodo, vamos abrir a Bíblia, capítulo 21, versículo 15 e 17. Deixe-me abrir para a gente poder fazer a leitura. Êxodo, capítulo 21, versículo 15 e 17. Diz assim: o que feriu seu pai ou a sua mãe certamente será morto. Versículo 17: e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe certamente será morto. Observe a severidade e da pena que seria para aqueles que não observassem a honra e a obediência e o respeito aos pais. Lá no Antigo Testamento, ainda debaixo da lei e pela orientação da lei, estes seriam mortos. Observem que Deus ele traz importância e significância para aquele que obedece e aqueles que acompanham os conselhos do Pai, porque estes serão certamente abençoados pelo Senhor. A gente vai ver lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, texto bíblico que reforça a bênção do Senhor sobre aqueles que obedecem e acompanham os conselhos dos seus pais. Deuteronômio 5 e versículo 16: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Grande bênção sobre aqueles que ouvem, obedecem, respeitam os vossos pais, porque o Senhor traz grandes benesses para a sua vida. A gente observa o exemplo de Jesus, querido pré-adolescente. Ele também foi uma criança dentro da sua construção enquanto adolescente, que estava sujeito aos seus pais. Lucas, capítulo 2, e o versículo 51, registra essa ocasião. Jesus ele se colocando em submissão, em respeito aos seus pais. Lucas, capítulo 2, versículo 51. Diz assim: e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Jesus, diz o texto bíblico, que ele era sujeito aos seus pais, estava sobre a submissão, ouvia atentamente, acompanhava os conselhos e era obediente aos seus pais. Então, pré-adolescente, devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo e ser obediente como ele foi aos seus pais. Isso é importantíssimo para que a gente possa ter uma caminhada cristã debaixo da bênção de Deus. O nosso segundo ponto da lição, o primeiro a gente observou que era o mandamento com promessa. O segundo tópico da nossa lição vai apontar o seguinte: não se irrite com seus pais. Ora, será que há pré-adolescente que se irrita com seus pais? Em que ocasião eu me irrito com meu pai? E por que eu me irrito? Observe que a pré-adolescência é uma fase de transição. Como já diz o nome, pré é apenas um momento que antecede a própria adolescência. Mas observe que essa fase é uma fase de conflitos, é uma fase em que o adolescente busca a sua independência e ele quer ser autônomo em todas as suas coisas. Mas a gente deve se atentar que nessa fase os conselhos dos nossos pais são importantes. E quando o texto fala não se irrite com seus pais, são aqueles pré-adolescentes ou pessoas que se irritam em ouvir o conselho do pai.
Parece que são coisas ruins aos seus ouvidos, a ponto de ele não ouvir ou não querer atentar para aquele conselho. Jesus, ou melhor, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lá em 2 Timóteo 3, versículo 1 e 2, apontava para um momento em que o relacionamento dos pais com os filhos seriam conflituosos, difíceis. A gente observa isso lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E esses tempos trabalhosos está incluso esse relacionamento conflitante entre pais e filhos. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Ele fala dos avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães. Observem que nesse rol daqueles que vão aparecer nos últimos dias de uma maneira negativa e guiados pelo pecado, estão aqueles que são desobedientes aos pais e às mães. E observe que esse desobedecer, como a gente observou, é aquele que busca a sua autossuficiência, aquele que não ouve conselho, aquele que é soberbo, acha que tudo pode fazer só, e quando escuta o conselho do pai ou o conselho da mãe, se irrita e põe de lado esses conselhos que certamente são guiados pela voz de Deus. Então observem que não devemos nos irritar com os nossos pais. Devemos sim atentar para o seu conselho. Por mais que imponham limite, por mais que diga não, mas certamente aquilo que a gente não entende hoje, não compreende hoje, na nossa fase tão dinâmica, tão efervescente, mas lá na frente a gente vai compreender que o não do nosso pai, o limite que ele colocou para a nossa vida, ou para algo que a gente desejava fazer, vai ser importante para que a gente possa ser um cidadão de bem e possa caminhar conforme a palavra de Deus. Os nossos pais, eles observam e veem mais além do que nós. Eles já têm uma vivência, ele já passou por nossa fase de vida, ele já compreende muita coisa, pois já passou por muitas experiências. E eles podem observar que alguém que está ao seu lado não seja uma boa companhia. A gente observa lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios 15 e o 33. Diz assim o texto bíblico: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, seu pai que lhe orienta em casa, lhe dá orientações morais, mas também segundo a palavra de Deus, ele consegue enxergar que mais companhias podem trazer malefícios a esses instruções ou princípios que ele lhe passa. Então observe o que seu pai lhe fala quando se trata de companhias, de amizades que você possa ter. Atente para isso também, porque isso vai ser importante para a sua vida mais lá na frente. Saiba que Deus recompensa os que são obedientes, como a gente leu lá em Deuteronômio 5 e o 16. E por fim, a nossa lição, ela vem concluindo a respeito do não desanime, Deus recompensará você. Então, seguindo a nossa lição, ouvindo essas palavras que já foram comentadas, você pode até pensar que já desobedeceu ao seu pai, já desonrou a sua mãe, já deixou de lado os conselhos daqueles que te querem bem, mas não desanime, como diz a nossa lição. Ainda há uma chance de você corrigir o seu erro e voltar atrás e ter uma vida de respeito, obediência e honra ao seu pai. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se a gente errar, ou pecar, ou falhar, há um Pai Celeste que pode perdoar os nossos pecados. E nós podemos retornar ao temor do Senhor, como está lá em Provérbio 15 e 20. Capítulo 15, versículo 20. Provérbios 15 e o 20. Diz assim: o filho sábio alegra o seu pai, mas o homem sensato despreza a sua mãe. Então, pré-adolescente, hoje, nessa aula, nós te convidamos a ser um filho sábio. E o que o filho sábio faz? Ele honra ao seu pai. Não seja ignorante, insensato nesses princípios bíblicos para a sua vida, mas seja um filho sábio, honrando, cuidando e alegrando o seu pai em todos os momentos.
até quando chegar na sua velhice, nos seus anos que se passam, você ainda assim deve permanecer honrando e cuidando da sua família, porque isso é o que Deus ele deseja. E fazendo assim, a promessa do Senhor de uma vida longa e debaixo da bênção de Deus virá para você. Amém? Então essa é a nossa lição de hoje, pré-adolescente. Que Deus assim te abençoe, que vocês possam ainda continuar aprendendo e nos acompanhando aqui pela EBD Online. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima aula. Amém.